Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso 15º vídeo, falando sobre estabelecimento. Observe as ilustrações a seguir e pense em como você classificaria as unidades representadas. Estabelecimentos, todas elas são estabelecimentos. Essas unidades são classificadas como estabelecimentos, ou seja, edificações utilizadas para fins não domiciliares, por exemplo, escolas, prédios e lojas comerciais, postos de saúde, igreja, etc. Observe o esquema a seguir e veja como são classificados os estabelecimentos. Então, o que é o estabelecimento? Estabelecimento agropecuário, estabelecimento de ensino, saúde, religioso, outras finalidades. Estabelecimento agropecuário é toda unidade de produção, independentemente de tamanho, situação jurídica ou localização, em área urbana ou rural, dedicada total ou parcialmente a atividades agrícolas, pecuárias, florestais ou aquícolas. Para que a unidade de produção seja classificada como estabelecimento agropecuário, é necessário que, além da atividade agrícola, florestal, aquícola ou de pecuária, essa unidade tenha uma edificação localizada no terreno, como sede, casa de morador, armazém, galpão, curral, etc. Ao identificar um estabelecimento agropecuário, é importante se certificar de que ele faz parte do setor censitário em coleta. Esta observação é particularmente importante para os estabelecimentos agropecuários, porque, não raro, há unidades que ocupam grandes áreas que possam ir além dos limites do setor censitário e até mesmo do município em trabalho. Nestes casos, será necessário avaliar a qual setor censitário o estabelecimento pertence, pois, quando existir uma sede na área do estabelecimento, local destinado à administração dos trabalhos, sendo frequentemente a própria casa do produtor, o endereço pertencerá ao setor no qual a sede está localizada. Quando existirem outras construções, mas não uma sede, galpão, curral, armazém, etc., o estabelecimento pertencerá ao setor censitário, onde a maior parte de sua área está localizada. Lembrando que a captura de coordenada geográfica, a ação que faz parte do registro dos endereços dos estabelecimentos agropecuários, também exige a orientações específicas. A captura deve ser feita preferencialmente na edificação que assume a função de sede do estabelecimento agropecuário, que por sua vez pode ter diversas edificações em sua área. Esta orientação é importante, pois há estabelecimento com grandes áreas onde a captura de coordenadas em um ponto bem definido é especialmente importante para a localização da sede e para verificar o pertencimento do estabelecimento ao setor. Atenção! Não são classificados como agropecuários estabelecimentos sem qualquer edificação, como os de cultivo em várzeas intermitentes, de criação de abelhas, de extração de frutas e de lenha de matas nativas. Por outro lado, deve ser registrado separadamente como endereço de estabelecimento agropecuário aqueles com áreas descontínuas e com edificações, mesmo que esteja sob responsabilidade da mesma pessoa e que as áreas estejam localizadas no mesmo setor censitário. Além disso, endereço que possui a finalidade de desenvolver atividades produtivas agropecuárias, florestais ou aquícolas deve ser registrada como estabelecimento agropecuário, independentemente de serem produtivos ou não na data de referência,
independente e do destino da produção, venda ou subsistência. São consideradas atividades agropecuárias, florestais ou aquícolas o cultivo do solo com culturas permanentes ou temporárias, hortaliças, flores, plantas medicinais ou ornamentais, o cultivo de vegetais em água, em outros meios, a criação, recriação ou engorda de animais de grande, médio e pequeno porte, a criação de peixe, os peixes que pague, só serão considerados quando houver criação de peixe, crustáceos e moluscos. A criação de animais silvestres em cativeiro, jacaré, ema, perdiz, capivara, cateto, queixadas e outros. A criação de animais exóticos, avestruz, fazão, pavão, javali e outros. A exploração de matas e florestas nativas ou plantadas. Não são consideradas atividades agropecuárias, florestais ou aquícolas. A criação de animais domésticos, como pássaros, cães e gatos. A criação de animais destinados à experiência de laboratório, produção de soros, vacina, etc. O confinamento de gado de terceiros, pois é serviço prestado aos produtores rurais. Caracteriza estabelecimento, mas não agropecuário. E a pesca. Atenção! Os quintais de residência com pequenos animais domésticos e as hortas domésticas não são considerados estabelecimento agropecuário. É importante ter cuidado de diferenciar esta situação onde a produção do quintal é destinada ao passatempo e à satisfação dos moradores daquela de subsistência. A produção de subsistência é aquela na qual a produção é voltada a atender às necessidades vitais do produtor e sua família, ou seja, aquela que serve como a base de sua alimentação. Eventualmente, parte dessa produção pode ser comercializada por venda ou troca. Nesse caso, a satisfação das necessidades do núcleo familiar depende totalmente, em maior parte dessas atividades. Atenção! Nos setores rurais, é comum encontrar endereços que são, ao mesmo tempo, estabelecimento agropecuário e domicílio, que serve de residência ao produtor. Neste caso, o domicílio é a sede do estabelecimento que, além disso, é possível também encontrar estabelecimento agropecuário associado a outras atividades econômicas, como estabelecimento que pertence a indústrias, prestam outros serviços, tal como o de confinamento, e desempenham outras atividades produtivas. No registro de um estabelecimento agropecuário, seja ele associado a um domicílio ou não, o nome do responsável pelo estabelecimento será necessário. O responsável pelo estabelecimento não precisa ser necessariamente seu proprietário, o responsável financeiro, mas qualquer produtor ou administrador capaz de prestar informações sobre o estabelecimento. Cada estabelecimento deve ser identificado também com o nome específico pelo qual é conhecido o sítio, a chácara, a fazenda ou empreendimento. Esse nome tem que ser preciso. Não utilize expressões genéricas como criação de bois, cultura de laranja, horta, etc. Atenção! É preciso estar atento para a diferença entre propriedade rural e estabelecimento agropecuário. Por um lado, uma propriedade rural pode não se caracterizar como um estabelecimento agropecuário, já que para tal precisa ter ao menos uma edificação e como objetivo a produção comercial ou de subsistência. Por outro lado,
Uma propriedade rural pode conter em sua área mais de um estabelecimento agropecuário, isto é, pode conter mais de uma unidade produtiva. Como registrar estabelecimento agropecuário e exploração comunitária? Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, nós voltaremos falando sobre esse assunto. Até lá!